Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Jesus restaurou a Deus o que não poderíamos. No seu lugar e da sua família, 120% mais de louvor, adoração, honra e glória de tudo que nós instituímos Deus. Hoje com o pastor Joseph Prince. Davi invejou toda uma geração. Em Romanos capítulo 4 ele diz: bendito aqueles cujos pecados são perdoados. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui pecado. Não estava falando de si mesmo, mas foi um profeta e pôde ver eu e você. Ele viu um grupo de pessoas nesse estádio que Deus não vai atribuir pecado a eles. Eu disse, Deus não vai imputar pecado a eles. Quer dizer que eles não têm pecado? Como pode dizer isso, pastor Prince? Deus é um Deus santo. Tem que falar nesse tom, sabe? Deus é um Deus santo, meu amigo, ele é santo 3 vezes. E é precisamente porque Deus é santo que ele não vai imputar pecado. Por quê? Por falar nisso, não imputará pecado, é um duplo negativo no original grego. Deus não vai, certamente não vai, imputar pecado ao seu povo. Por quê? Por causa da sua santidade. O que quer dizer isso, pastor? 2000 anos atrás, a santidade de Deus imputou os seus pecados e os meus pecados no corpo do seu filho. E Deus liberou sua santa ira e sua indignação justa e punição e todas as maldições da lei caíram sobre Jesus. Açoite sobre açoite, sobre açoite, sobre açoite, caíram sobre ele. E depois que Jesus esgotou todo o julgamento de Deus, ele disse, está consumado. Agora, a santidade de Deus, que puniu os nossos pecados no corpo de Jesus Cristo, não pode punir você pelos seus pecados, porque ele já puniu Jesus por eles. Isso não seria santidade. A justiça de Deus está agora do seu lado. E aquilo que as pessoas temiam no Antigo Testamento, porque era contra eles, agora está do nosso lado. Você está me ouvindo? Como na noite da Páscoa, quando o anjo da morte viu o sangue nos umbrais das portas e nas vergas, a cruz. E Deus disse, quando eu ver o sangue, ele não disse quando eu ver o seu bom nome, quando eu ver as credenciais da igreja, quando eu ver o seu título, reverendo, reverendíssimo, muito reverendo. Não disse isso. Ele disse, quando eu ver o sangue, eu passarei por cima. E agora a santidade de Deus protege essa família, porque houve morte. Eu disse, alguém morreu. E Deus está satisfeito. E ele protege essa família e diz, não entre aqui, anjo da morte. A sua santidade está agora do nosso lado, por causa do sangue. Perdemos o evangelho. Perdemos o evangelho. Às vezes falamos, bem, vou dizer isso. Saiba que o pecado vai te encontrar. Essa é a verdade do evangelho. Todo pecado será punido. Amigo, essa é a verdade, mas não do evangelho. A verdade do evangelho é que todo pecado já foi punido. Mas no corpo de outro. E agora, a santidade de Deus, que atribuiu o nosso pecado a Jesus Cristo na cruz, a sua santidade não pode imputar pecado a você. Bem, pastor Prince, eu creio que isso só se refere a pessoas que são obedientes. Quer dizer a promessa, bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui pecado, é só para quem é obediente? Amém. Bem, então me responda, se sou obediente, por que Deus ia atribuir pecado a mim primeiramente? Nova-iorquinos são inteligentes. Onde está a glória? Se Deus não atribui pecado a mim porque eu não pequei. Porque Deus vai imputar pecado a mim se eu não pequei? Mas, se eu tenho pecado,
E Deus diz, não imputarei esse pecado a você. Não atribuirei esse pecado a ti. Olha a cruz, ali imputei o seu pecado. Assim, a glória é de Deus. Aleluia! Amém? Onde o pecado abundou, Romanos 5 diz, a graça superabundou. Olha Romanos 5 aqui, verso 20. Sobreveio, porém, a lei. Você não escuta isso no estudo bíblico quando faz essa pergunta. Por que Deus trouxe os 10 mandamentos? Vão dizer, para os homens conhecerem sua santidade, amém. Para o homem viver certo, amém. Mas de acordo com a Bíblia, a lei na verdade veio para que o pecado abundasse. Para que o pecado aumentasse. Porque enquanto o pecado estiver no homem, é como uma vacina que você recebe. Você tem uma doença no seu corpo, mas não se manifesta, mas ainda tem a doença. Mas um certo tipo de vacina vai fazer aquela doença manifestar. Era algo que você sempre teve. O homem não sabia que tinha pecado, até ele tentar cumprir a lei. Então o pecado se manifestou ao vivo e a cores. Por isso Deus mandou a lei. O pastor Joseph Prince não falou isso, é a Bíblia. A lei veio para que a ofensa abundasse. Mas olha isso, onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. No grego, onde o pecado abundou, é pleonazo. Superabundou a graça é huperperíceu. Em outra versão diz assim, onde o pecado aumentou, pleonazo, a graça huperperíceu. Huper é a palavra super. Superabundou. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Huperperício, no grego. A graça é como o sol. É um suprimento abundante. Quantos sabem quando Deus fez o sol, ele fez de um tamanho desproporcional? Cientistas nos falam que muito do calor e da luz do sol não atinge a Terra. Nós recebemos só uma parte deles. A maioria é perdida no espaço. É um tamanho desproporcional. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então qual é a área onde você caiu? Qual área que você perdeu? Prepare-se para a restauração naquela área. Eu queria ter ouvido isso quando mais jovem. Sabe? Quando eu era um adolescente, eu passei por uma fase muito difícil. Eu gaguejava muito e não podia nem formar uma frase. Eu fazia assim... E sabe, o professor da minha escola era um carrasco. Dava medo quando ele entrava na sala. Isso foi, como se chama? Segundo grau? É o que vocês chamam aqui. Lá temos o sistema britânico. Se chama escola secundária. E quando eu estava nessa escola, o professor falava, fique em pé agora, leia. Só para ter o prazer de me ver gaguejar na frente de toda a turma. E era no meio de garotos e meninas, e eu estava na idade que queria impressionar uma garota. Eu fazia assim, a chuva anual no Brasil. Ele começava a rir, todo mundo começava a rir. Mas quem é que está rindo agora? Na mesma área. Agora eu sei porque Deus me deu uma boca grande. Na mesma área que o diabo quis me prejudicar. Na mesma área onde? Na mesma área onde você errou o alvo, porque o pecado também é errar o alvo. Na mesma área onde foi prejudicado. E quando Deus restaura, uau! Como ele faz que a minha voz viaje pelo ar e impacta muitas vidas. E você? Está triste com alguma área da sua vida? Bem, a graça é atraída pela fraqueza humana. A graça não se manifesta onde você é forte. A graça se manifesta onde você está fraco. Então, se você é muito tímido, não quer falar em público, adivinha. Mas não se preocupe, vai ter muito mais graça para isso. Quando Deus restaurar. Falaram que você era feio quando era novo? Se prepare. Olha o que aconteceu com meu amigo Matthew Crouch.
Ele é quase bonito. A restauração está acontecendo. De todos os filhos de Davi, Deus escolheu aquela mulher com quem ele teve adultério. Não quer dizer que adultério é certo. Mas esse não é o ponto. O ponto é que na área que ele caiu, de todas as mulheres, e havia mulheres virtuosas como Abigail, não o filho dela, mas o de Betseba, foi aquele que Deus escolheu, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Veja, escutem, é por causa de mensagens como esta. Paulo pregava assim, e alguns versículos depois, quando ele disse onde o pecado abundou, superabundou a graça, capítulo 6, verso 1, ele teve essa acusação. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? Essa foi a acusação que os religiosos levantaram contra Paulo. Por quê? Porque ele pregou fortemente onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então como essa acusação não é levantada contra nós pregadores hoje? Porque não pregamos o mesmo evangelho que Paulo pregava. Se pregarmos o mesmo evangelho de Paulo, receberemos a mesma acusação que ele recebeu. E a resposta de Paulo a essa pergunta, é possível pecar mais para que a graça abunde? Não, Paulo não disse isso. É como se dissessem, vou quebrar o meu braço. Porque dizem, um osso quebrado depois de curado fica muito mais forte. Seu tolo! Quem faz isso? Certo? Mas, se você quebrar um osso, aqui é a boa notícia. A restauração maior está a caminho. Amém? Era assim que Paulo pregava, mas acusavam Paulo de dizer, pecando mais a graça abunda. E qual foi então a resposta de Paulo para essas acusações? Nós que já morremos para o pecado, morremos, tempo passado, como viveremos nele? É impossível para um crente viver no pecado. Escute, eu não disse cometer pecado. Eu disse viver no pecado. Como alguém que morreu para o pecado pode viver no pecado? Se você é um crente, você pode pecar, mas não vive no pecado. Assim como quando você era um pecador, você não era tão mal, você fazia algumas coisas boas. Dava esmola aos pobres, tinha compaixão às vezes. Você era mal assim? Então, quando você era um pecador, você fazia umas certas viagens à justiça. Mas era sempre um pecador. Agora você é um crente, você é um justo e às vezes faz algumas viagens ao pecado. Mas está sempre vivendo em justiça. Essa é a sua identidade, é assim que Deus te vê. Deus vê você justo. Agora, o seu comportamento não é sempre justo e você precisa entender a diferença entre posição e comportamento. A sua posição aos olhos de Deus é sempre de justo. E de fato, Romanos 5 nos diz, pela obediência de homem fomos feitos justos. Certo? Verso 19. Pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores. Então não é minha obediência que me faz justo, mas foi a obediência de Jesus que me fez justo. E se eu creio assim, crer corretamente produz uma vida correta. Mas não é minha obediência. Vocês estão me ouvindo, igreja? Agora, a minha posição aos olhos de Deus é como justo, porque eu sou justo pelo que Jesus fez. Deus não vai nunca te ver de outra maneira a não ser como justo. Em Cristo. Em Cristo você é justo. É uma verdade eterna, completa, divina e firme. De como Deus te vê. Mas o seu comportamento, por outro lado, não é como a sua posição, porque ela é perfeita, mas o seu comportamento não é. A sua posição é permanente, é eterna, mas o seu comportamento oscila. Mas o seu comportamento não pode mudar sua posição. O seu comportamento pode tocar na sua glória, pode tocar o seu testemunho, sua habilidade de ser usado, a sua paz de coração, mas nunca vai mudar sua posição. Deus quer que meçamos o nosso comportamento de acordo com a nossa posição. Nunca meça a sua posição pelo seu comportamento. Nós precisamos entender como Deus vê as coisas. Deus não vê as coisas como naturais e temporárias. Deus não vê como o homem vê. Quando Deus falou a Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, espera um pouco, Deus.
Antes de Isaac nascer, ele tinha Ismael. Então, como Deus falou para Abraão, toma o teu filho, teu único filho. Isaac não era o único filho, mas os olhos de Deus não reconhecem que é nascido da carne. Ele só reconhece aquilo que é nascido do Espírito. Você sabe que a sua posição é de nascido do Espírito? E é assim que Deus te vê, e é por isso que você fica confuso, porque você não espera ser abençoado, mas Ele te abençoa a si mesmo. Vamos lá, vamos falar a verdade nessa casa, vamos lá, você teve uma discussão com a sua esposa antes do culto hoje. E não esperava que a unção fluísse. Mas, meu Deus, como a unção fluiu mais do que nunca naquele dia. O dia que você jejua e ora por longas horas, flui como conta-gotas. Mas no dia daquela discussão, fluiu como um rio poderoso. Oh, aquele homem que está pregando no estádio, ele está falando que devemos brigar com as nossas esposas. Eu falei isso? Foi o que eu falei? Não coloque palavras na minha boca. Mas o que eu estou falando é isso. Não tem nada a ver com você. Ficamos confusos porque estamos confiando em nós mesmos. Ainda existe justiça própria. O maior problema do mundo hoje é a justiça própria. As pessoas estão se matando tentando obter justiça com Deus. Querem matar a você para estarem bem com Deus. Justiça própria é a mãe de todos os pecados. Conhecimento do bem e do mal. Me fala o que há errado com essa árvore. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. É o tipo da lei. No dia que dela comeres, certamente morrerás. Não era chamada a árvore do pecado? O homem comeu porque queria ser como Deus, e na verdade, ele já era como Deus. Justiça própria. Israel disse, em hebraico, eu vou falar em hebraico porque temos muitos judeus no Brooklyn, em Nova York. Em hebraico é Kol asher diber Adonai naaseh, que quer dizer tudo que Deus ordenar, nós faremos, naaseh, nós faremos. Antes dos 10 mandamentos, o homem se exaltou e confiou na sua própria justiça e ele não tinha nenhuma. E é por isso que Deus deu os 10 mandamentos, para acabar com a sua própria justiça. A lei foi dada para esse propósito, mas esse mesmo propósito que a lei foi dada para acabar com a justiça própria, o homem está usando a lei para obtê-la de volta. E por isso, quanto mais tenta, mais falha. Ao vivo e a cores. Alguns de vocês nunca sentiram tentações assim depois que se tornaram cristãos e te ensinaram a lei. Porque, apesar da lei ser boa, porque a lei é santa, mas não pode fazer ninguém santo. A lei é justa, mas não faz ninguém justo. É como nesse auditório. Vamos dizer que você é o único neste lugar. Ninguém está aqui, só você. E todas as portas estão fechadas, mas uma porta tem um aviso: não olhe atrás dessa porta. É segredo. Declarado pelo presidente mesmo. E você é a única pessoa nesse auditório. Existe alguma coisa errada com aquele aviso? Não. Não tem nada errado com o aviso. O aviso é bom, o aviso é santo. A nossa carne precisa de um aviso para mexer com ela. Precisamos da lei para mexer com ela. Pecado, através do mandamento, se manifestou excessivamente, disse Paulo. Ei, América, em vez de ficar lutando para colocar os 10 mandamentos de volta nas escolas, vamos lutar para colocar o Evangelho, João 3,16, de volta nas escolas públicas. Dar aos nossos jovens a lei é como colocar lenha na fogueira. Dê a eles o Evangelho. Coloca gravado em ouro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que os jovens precisam ouvir.
incrível como nós perdemos o evangelho. E dizem, sabe, Joseph Prince, ele prega a mensagem da graça. Não existe esse tipo de coisa, mensagem da graça. Mas sim o evangelho da graça. Eu sou como o rei Josias, aquele rei de apenas 18 anos de idade, rei Josias, e durante seu reinado ele foi justo, e eles encontraram o livro da lei do Senhor, que estava perdido. Estou apenas encontrando o evangelho na poeira e estou limpando. E parece estranho para muitos de vocês, mas deixe-me falar, é o mesmo evangelho. Paulo chama de evangelho da graça em Atos 20, por falar nisso. Alguns dizem, bem, devemos pregar todo o conselho de Deus. Devemos pregar todo o conselho de Deus. Sabe de onde sai essa referência? Atos 20. Paulo, na sua despedida, falando aos líderes dos Efésios, disse isso. Porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Amém, pastor Prince, é o que devemos fazer, não só a graça. Escute, amigo, 5 versos antes disso, ou 3 versos antes, Paulo disse, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Todo o conselho, ele está falando aos líderes da igreja. E muitos deles eram judeus convertidos, você sabe disso? Na igreja primitiva, muitos eram judeus prosélitos. Foram convertidos do judaísmo, muitos eram judeus. Na igreja primitiva, Paulo estava falando a eles, não pregue somente sobre o Antigo Testamento, não pregue somente a respeito da lei, escutem. Preguem todo o conselho de Deus. 3 versos antes disso, o contexto nos diz que todo conselho é pregar a graça de Deus. 5 versos depois ele fala sobre todo o conselho. Ele diz, agora vos encomendo a Deus, Paulo disse. Vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, que é poderoso para vos edificar. Qual é todo o conselho de Deus? É pregar a graça, não só ficar no Antigo Testamento. Você ainda está comigo? É incrível, até falando do Espírito Santo, por exemplo, dizemos, o Espírito Santo é tão sensível que se mascar chiclete durante o culto, ele vai embora. Quando Jesus pregava às margens do mar da Galileia, bebês choravam, vendedores vendendo, pessoas possessas gritando, os discípulos exalando o mau cheiro. E a unção fluía. E como? Mas nós temos... Alguém está mascando o chiclete. Não dá mais para pregar assim. Sabe o que a Bíblia diz? O Espírito Santo vai habitar em você para sempre. Sabe quanto tempo é para sempre? Para sempre. Eu quero te contar uma linda história. Quando Deus falou isso para mim, tocou meu coração. Demorei alguns dias para me recuperar. Eu li a visão de Ezequiel. Ezequiel é um profeta do Antigo Testamento. Ele profetizou depois que Israel foi para o cativeiro dos babilônios. E por muitas vezes Jeremias e Ezequiel profetizavam para Israel. Não participem da idolatria. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó foi aquele que vos libertou. Mas trocaram de Deus. E sabe de algo? Ezequiel teve uma visão da glória Shekinah de Deus, a presença do Espírito Santo, saindo do templo. E você pode voltar para casa e ler Ezequiel 10 e 11. Ele teve uma visão. Mas primeiro, ele viu a glória de Deus, a presença do Espírito Santo, sobre o templo, sobre o Santo dos Santos, na entrada do templo. E bem devagar, saindo do templo, como se não quisesse sair dali. Deixe-me mostrar o monte do templo. Agora temos a cúpula da rocha, onde o templo de Salomão estava. Então, Ezequiel teve uma visão, e a glória Shekinah de Deus estava sobre o templo, estava como não querendo sair. E bem devagar, saiu de cima do templo para o portão leste, que agora está selado, e ficou ali como que dizendo, eu preciso sair. E então, de onde essa foto foi tirada, através de alguém da equipe,
Estávamos no Monte das Oliveiras, do lado oposto. E então Ezequiel viu, bem devagar, a glória Shekinah de Deus. Foi para o Monte das Oliveiras e mais uma vez como não querendo sair. Flutuando, pairando, como dizendo, posso ficar aqui? E finalmente, desapareceu. Foi assim que o Espírito Santo saiu no Antigo Testamento. Mas hoje, ele habita em nós, para sempre. Escute, não aplaudo agora, vai tomar meu tempo, escute. Quando o Espírito Santo veio, no dia de Pentecostes, ele veio como um vento forte e impetuoso. É como se dissesse, eu estava esperando, correndo, igreja, correndo, para encher os discípulos. Nós invertemos tudo. Invertemos tudo. Precisamos realizar reuniões e vigílias e ficar orando para que o Espírito Santo venha a noite toda. Como se ele relutasse. E os nossos filhos ficam perguntando por que Deus reluta tanto. Minha Bíblia diz o oposto. Quando foi o tempo dele sair no Antigo Testamento, ele não queria sair. Davi orou, não retire de mim o teu espírito. No Antigo Testamento ele vinha e ele saía. Mas no Novo Testamento ele não sai. Ele habita em nós para sempre. Mas mesmo no Antigo Testamento, quando ele saiu, mas não queria. Mas quando ele veio correndo. Nós perdemos o Evangelho, igreja. Pastores e líderes, redescubram o Evangelho. Fico feliz porque você mencionou isso, amém. Porque o Espírito Santo vai convencer do pecado. Não precisa ser convencido do pecado, sabe quando peca? Sua mãe te fala, sua esposa te fala, O Espírito Santo nos convence da justiça. No próximo programa, Escute mensagens várias vezes, mais e mais, sobre isso. Justiça é a raiz, santidade é o fruto. Não se preocupe com santidade, você vai ser santo por acidente. obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.